Olá, meu nome é Frederico Pedrosa, eu sou professor do curso de musicoterapia da UFMG, que é uma habilitação do bacharelado em música da Escola de Música da UFMG, e também sou doutorando do programa de pós-graduação em música, onde construo um protocolo de atendimento de musicoterapia em grupo na dependência química. Hoje eu vou apresentar para vocês um recorte do meu primeiro estudo, que foi uma revisão integrativa, vou poder falar um pouco mais sobre ela na frente, onde quero apresentar os instrumentos de avaliação psicológica utilizados em pesquisas de musicoterapeutas nos cuidados em dependência química. Eu sou orientado pela professora Cibele Maria Veiga Loureiro, que também é musicoterapeuta, também professora da UFMG, e do programa orientadora e participante do programa de pós-graduação em música e do programa de pós-graduação em neurociências. E sou orientado pelo professor, doutor também e médico, psiquiatra, Frederico Duarte Garcia. Uma primeira questão, né, para a gente pensar nos instrumentos de avaliação psicológica em musicoterapia é pensar sobre a própria avaliação em musicoterapia. Gustavo Gattino vai nos dizer que a avaliação em musicoterapia é um processo estruturado de preparação, coleta, análise, interpretação e elaboração de conclusões sobre os dados avaliados, bem como de documentação e comunicação de dados musicais e não musicais sobre o processo musicoterapêutico, com o objetivo de fornecer informações para tomar decisões, levantar hipóteses, conhecer melhor o usuário e buscar um melhor entendimento do processo musicoterapêutico. Lippe vai nos dizer que é importante que os instrumentos de avaliação em musicoterapia, utilizados nesses formatos de avaliação que o Gatino nos informou, passe por processos psicométricos. A psicometria se vale de métodos estatísticos para avaliar a confiabilidade e a validade desses instrumentos de avaliação em musicoterapia. Confiabilidade, então, é o que garante resultados consistentes e estáveis, e a validade garante o grau em que o instrumento avalia aquilo que se dispõe a avaliar. É lógico que uma avaliação em musicoterapia não é apenas o que utiliza instrumentos de avaliação, né? Pode ser instrumentos de avaliação psicológica psicometricamente testados, isso quer dizer. Pode-se fazer relatórios descritivos, pode-se usar uma gama de métodos diferentes, mas aqui a gente está pensando nos instrumentos de avaliação psicológicos psicometricamente testados. Na minha primeira pesquisa, né, integrante do processo de doutorado, de doutoramento, fiz uma revisão integrativa da literatura nacional e internacional, usando os escritores Math Music Therapy e Drug Abuse, procurando por artigos que tratassem de musicoterapia nas dependências químicas, no tratamento, nos cuidados em dependência química, que utilizassem de instrumentos de avaliação psicológica e psicometricamente testados para entender quais são as principais técnicas utilizadas, quais são os instrumentos de avaliação utilizados, se existem instrumentos de avaliação já criados para a musicoterapia nos cuidados em dependência química e principalmente se existem instrumentos de avaliação ah, testados para grupos, porque essa é uma grande realidade dos cuidados em dependência química no Brasil, né, tratamentos em grupo. E aí foram achados 22 artigos em diversas revistas. Esse artigo ainda está no prelo, vai ser lançado pela Música Road, já passou por todas as fases de avaliação, estamos aguardando a publicação dele. Nesse artigo, a gente achou 6 instrumentos de avaliação psicometricamente testados, criados por musicoterapeutas correlacionados a instrumentos de avaliação em saúde. Esses instrumentos, nenhum são direcionados aos cuidados em dependência química, mas são utilizados um instrumento criado por musicoterapeuta correlacionado a um instrumento que avalia algum construto dentro da dependência química, como fissura, como estresse, como sintomas de abstinência, por exemplo. Em outra pesquisa de um aluno de iniciação científica aqui na Escola de Música, o Guilherme Rezende, que eu orientei, ele fez uma revisão narrativa de literatura, da literatura nacional, buscando artigos que tratassem de musicoterapia e música nos cuidados em dependência química. Foram encontrados 9 artigos e uma dissertação
aliás, 8 artigos e uma dissertação, onde a maior parte dos artigos, inclusive desses textos, não são de musicoterapeutas, são de outros profissionais que utilizam música nos cuidados da independência química. E um desses textos, que é um texto de uma musicoterapeuta, foi utilizado um instrumento não testado psicometricamente e é correlacionado a 3 instrumentos de avaliação psicológica e independência química testado psicometricamente. Então, para essa pesquisa, tem o objetivo de apresentar esses instrumentos de avaliação e musicoterapia a partir dessas 2 pesquisas que estou comentando agora, né? Essa primeira revisão integrativa e depois uma pesquisa de revisão narrativa feita pelo Guilherme, orientado por mim. E aí a revisão narrativa apresenta uma temática mais aberta, dificilmente parte de uma questão específica bem definida, não exige um protocolo rígido para sua confecção. A seleção dos artigos é arbitrária, provendo o autor de informações sujeitas a viés de seleção, como é o caso, né? Eu fiz uma seleção de 2 textos que eu participei, com uma grande interferência da minha percepção subjetiva, no caso. Como resultados, então, a gente encontrou é, sete instrumentos de avaliação psicológica. Desses, 6 não são brasileiros, são em língua estrangeira, principalmente em inglês. Tem versões em outras línguas também, são psicometricamente testados. E um deles não é psicometricamente testado, mas foi utilizado em uma pesquisa de mestrado, numa dissertação aqui no contexto brasileiro. Então, a primeira é Meaningfulness of Songwriting Scale. A segunda é Motives for Listening to Music Questionnaire. A terceira é Genre by Emotions in Music Scale. A quarta é Meaningfulness of Songwriting Scale. A quinta é Brief Music in Mood Regulation Scale. A sexta é Health and Health Music Scale. E a sétima é a escala de avaliação subjetiva no nível de relaxamento na mesa lira, percepção corporal das vibrações. Aqui vou fazer uma apresentação de uma pesquisa que utilizou algumas dessas escalas correlacionando com uma terceira escala da área da saúde, né, sobre coping, que a gente pode chamar como, traduzir como estratégias de enfrentamento, né, como lidar, apesar de não existir uma palavra que traduz perfeitamente o que quer dizer coping, mas tem a ver com as estratégias de enfrentamento, no caso aqui de dependentes químicos, pessoas com dependências químicas. E aí esse estudo, Music-Based Emotional Regulation and Health Music Use Predict Coping Strategies em adultos with substance use disorder, a cross-sectional study. Até peço desculpa pela pronúncia de inglês, de inglês duvidável aqui. Então, esse texto tem como principal pergunta, né, se existem relações entre a regulação emocional baseada na música, o uso saudável e não saudável de música e as estratégias de enfrentamento em adultos com dependência química e imunidade de desintoxicação. Para isso, ele usou 2 escalas criadas por musicoterapeutas. A primeira delas chama Brief Music in Mood Regulation Scale, uma dessas, né, que eu já tinha comentado. Ela tem 20 itens, 21 itens, ou seja, 21 perguntas que os próprios usuários preenchem, ela é autorrelatada. E ela prevê 7 estratégias de regulação de humor por meio da música. E aqui uma tradução feita por mim, assim, sem nenhuma revisão maior, pode ser, esses 7 domínios podem ser entendidos como entretenimento, revival, essa foi uma palavra que eu achei de difícil tradução, mas como uma rememoração de algo, sensação forte, diversão, descarga, trabalho mental e consolo. Essa escala, aqui apresentando uma parte dela, né, aqui quais são as perguntas que fazem parte, e aqui, assim, uma apresentação mais breve, ela é preenchida em escala Likert de 1 a 5. Então, aqui a primeira pergunta, eu usualmente coloco música ambiente, para fazer uma atmosfera mais gostosa, mais saudável, assim, mais prazerosa.
E aí o usuário preenche de 1 a 5, né? Se ele nunca faz isso, se quase nunca, se às vezes, se muitas vezes ou se todas as vezes. Então, essa escala vai avaliar a regulação emocional a partir da música. Uma segunda escala utilizada é a Health and Health Music Scale, que tem 13 itens, também de escala Likert. A gente nessa vai dar para ver um pouco melhor como essa escala Likert se apresenta. E ela foi desenvolvida para avaliar o uso de música para adolescentes com indicador de comportamento saudável e não saudável. Foi utilizada já em outras populações. Além de avaliar se a pessoa utiliza a música de forma saudável ou não saudável, dentre as formas não saudáveis, é possível avaliar também se ela usa para evitação, que é utilizar a música para não fazer contato, para não conversar, enfim, para evitar as outras pessoas, ou para ruminação, para ficar revivendo, retomando alguns pensamentos, né? Esses são os usos não saudáveis que a escala avalia. E aqui a gente tem uma apresentação um pouco melhor dessa escala Likert, né? Nunca, raramente, às vezes, quase sempre e sempre, por assim dizer. Então, a primeira pergunta aqui: quando eu escuto música, eu fico preso em memórias ruins. É uma forma de uso unhealthy, né? Não saudável. E aí, eu coloquei aqui a apresentação da última escala, que é a escala de estratégia de enfrentamento, mas as pessoas que fizeram parte desse estudo preencheram essas 3 escalas e eles fez estudos correlacionando os resultados delas. E é muito interessante porque esse estudo em particular aponta algumas coisas, tá certo que não é num contexto brasileiro, mas que até fazem frente a um senso comum do que se pensa em música no contexto de dependência química. Uma dessas conclusões é que o uso saudável da música pressupõe um enfrentamento ativo. Então, se a pessoa utiliza a música de uma forma saudável, ela vai enfrentar o problema e vai querer, a partir desse uso saudável, fazer uma boa regulação emocional, né? Lidar com sintomas como abstinência, com estresse. Vai melhorar o humor e vai melhorar a aceitação. A aceitação é algo importante no contexto da dependência química. Que o uso não saudável, está escrito aqui, né? Mas o uso não saudável da música acionou subescalas de negação, de desligamento comportamental e de autoculpa. Então, usar a música de forma, por exemplo, né, a evitar ou a ruminar os pensamentos, eh, pressupõe negar o estado de saúde que a pessoa se encontra, se desligar, né, desse contexto e se culpar por ele. E aí, nenhuma variável baseada em música previu significativamente o abuso de substâncias, planejamento, reafirmação positiva. O que é interessante, né? O que, inclusive, tem a ver com o segundo, aliás, o quarto ponto desse slide. Pessoas com dependência química disseram, articularam que a música também pode funcionar como um gatilho para o uso de substâncias, embora os dados do estudo atual não apoiem isso. Quer dizer, o Silverman indicou por essa pesquisa, a partir do acionamento dessas escalas, que a escuta de músicas não necessariamente vai engatilhar, né, com uma expressão que se usa hoje, mas que vai prever que a pessoa vai querer fazer uso de substâncias químicas. E nenhuma música prevê também o abuso de substâncias, de planejamento ou de reafirmação positiva desse quadro. Assim, importante salientar que esses instrumentos, né, indicados como primeiro ponto dos resultados, apontaram a eficácia dos tratamentos de musicoterapia em relação à fissura, em relação a habilidades de enfrentamento, a abstinência e ansiedade. Ou seja, importante dessas escalas que fizeram correlação de uso da música com escalas de coping, que é o enfrentamento, né, de abstinência, de ansiedade, que algumas técnicas musicoterapêuticas, algumas experiências musicais nos cuidados de musicoterapia e independência química indicaram que a musicoterapia pode ajudar em diminuição de sintomas negativos, né, como fissura, abstinência, ansiedade.
As principais técnicas terapêuticas utilizadas nesses estudos são análise lírica, os jogos rítmicos, rocumentário, que é uma técnica inventada pelo Silverman, composição de canções, escuta musical ao vivo e de música gravada, e as atividades voltadas para a reabilitação cognitiva. Por fim, a gente aponta que é importante que os estudos levem em consideração que o tratamento musicoterapêutico se utiliza da música, daí a relevância de utilizar instrumentos que partem da musicalidade para a avaliação. Então, indicamos também a relevância, a importância de criarmos, né, de pensarmos em instrumentos de avaliação psicológica que sejam voltados para a área, nesse caso, dessa pesquisa, né, de dependência química, e justificamos dessa forma também a relevância dessa pesquisa de doutorado, que está criando uma escala de avaliação, não só um protocolo, mas também uma escala de avaliação para musicoterapia em grupo na dependência química, e que logo mais pretendemos voltar com os resultados dessa pesquisa de doutorado. Assim, deixo aqui meu e-mail, meu contato. Quem quiser, fique à vontade para entrar em contato, para a gente conversar. E também aponto que esses slides são do Slides Carnival, que peguei aqui emprestado, eles deixam de livre acesso. Então, quem quiser, fique à vontade para entrar, para poder baixar aí os slides. É bem interessante o uso. Muito obrigado novamente. Espero revê-los brevemente.